Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês todos que têm assistido aos meus vídeos. Agradeço muito a sua gentileza, agradeço a Deus essa oportunidade. Esse vídeo tem por título Dar Graças por Tudo, Sempre. O apóstolo Paulo, com a sua lucidez inconfundível, recomendou que devemos dar graças a Deus por tudo o que nos acontece. Mais ainda, devemos dar graças tanto pelas coisas boas como pelas coisas que nos pareçam ruins. Talvez seja por esse motivo que um certo homem... Desculpa que estou ajeitando o vídeo aqui. Vamos lá, continuamos. Talvez seja por esse motivo que um certo homem agia sempre dessa maneira. Agradecia por tudo e tinha a certeza de que Deus sempre o protegeria. Um dia, ele saiu em uma viagem de avião. Durante a viagem, quando sobrevoavam o mar, um dos motores falhou e o piloto teve que fazer um pouso forçado no oceano. Quase todos morreram, mas o homem conseguiu agarrar-se a alguma coisa que o conservasse em cima da água. Ficou ali durante muito tempo, boiando à deriva, muito tempo, até que chegou a uma ilha não habitada. Parece até que é aquela história do filme O Náufrago, né? Mas não é bem assim. Ao chegar à praia, cansado, porém vivo, agradeceu a Deus por tê-lo livrado da morte. Naquele lugar deserto, ele conseguiu se alimentar de peixes, de algumas plantas que tinham ali na ilha, algumas ervas. Derrubou algumas árvores e, com muito esforço, construiu uma cabana. Não era bem uma casa, mas um abrigo, muito tosco, muito simples, com paus e folhas, mas que, acima de tudo, significava proteção. Isso é que é importante. E ele ficou todo satisfeito e mais uma vez agradeceu a Deus, porque agora podia dormir sem tanto medo dos animais selvagens que talvez existissem na ilha. Um dia ele estava pescando e quando terminou, havia apanhado muitos peixes. Agora, com comida abundante, estava satisfeito com o resultado da pesca e mais uma vez agradeceu ao Criador. Mas ao voltar para sua humilde cabana, qual não foi sua surpresa, sua decepção, ao ver que sua morada estava pegando fogo. Sentou-se numa pedra, chorando, e em prantos dizia: Deus, meu Pai, como é que o Senhor podia ou poderia deixar isso acontecer comigo? O Senhor sabe que eu preciso muito dessa cabana para me abrigar, e mesmo assim a deixou se acabar em cinzas? O Senhor não tem compaixão de mim? Nesse momento, ele se esqueceu de dar graças a Deus por não estar dentro da cabana. Mas nós passamos por momentos de desequilíbrios assim, diante de grandes obstáculos, de grandes problemas. É natural ainda, visto que nós não temos a confiança necessária em Deus. Não temos a necessária confiança na sua bondade. Naquele instante de muito choro, de muita raiva, de muito desequilíbrio, uma mão pousou no seu ombro e ele ouviu uma voz dizendo: Vamos, rapaz, venha comigo. Ele se virou para ver quem estava falando com ele, afinal de contas a ilha era deserta. E qual não foi a sua surpresa quando viu à sua frente um marinheiro todo fardado dizendo: Vamos logo, rapaz, nós viemos buscar você. Mas como é possível? Ele disse. Como vocês souberam que eu estava aqui? Falou aquele homem, tão crente, mas extremamente surpreso. Ora, amigo, falou o marinheiro, nós vimos os seus sinais de fumaça pegando ou pedindo socorro. O capitão ordenou que o navio parasse e me mandou vir buscá-lo, naquele barco ali adiante. Os dois entraram no barco e assim o homem foi para o navio, que o levaria, são e salvo,
de volta para o seu lar, para os seus entes queridos. Já em segurança, o homem agradeceu mais uma vez a Deus e pediu perdão pela falta de confiança na sua providência e dificuldade. Quando o barraco que ele construiu pegou fogo, na realidade, era Deus o ajudando, porque naquele instante estava passando uma embarcação que viu aquele fogo e sentiu que era alguém pedindo socorro e foi socorrer. Vemos como a providência divina, ela é misericordiosa, sempre nos ajudando. E aquele homem não se esqueceu de agradecer a Deus, desculpando-se pelos momentos em que lhe faltou fé. Por isso, amigos e amigas, em qualquer dificuldade, recorde-se do poder da oração e roga inspiração ao céu, realizando sempre o melhor para que o melhor se faça em ti e através de ti, mas sem jamais se esquecer de que todo apelo encontra resposta, conforme o merecimento de quem pede e a forma como o pede. Então este homem, essa lição, essa pequena historinha, nos faz recordar novamente daquilo que nos ensinou o apóstolo Paulo: dar graças por tudo, sempre, mesmo pelas coisas que são ruins, porque elas têm uma necessidade de acontecer. E Paulo de Tarso tem uma história extraordinária, é um exemplo fantástico para todos nós. Eu recomendo o livro Paulo e Estevão, de autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. É um livro soberbo em que conta a história de Paulo, o grande Paulo de Tarso. Antes Saulo, depois Paulo. E de Estevão, o primeiro cristão que foi martirizado e morto pela falta de compreensão de nós com relação ao amor de Deus. Quem determinou a execução de Estevão foi Paulo, quando ainda era Saulo, porque ele é um grande estudioso dos ensinamentos de Moisés, não conseguia compreender Jesus como a bondade suprema para nós, espíritos, aqui no planeta Terra. Jesus é um espírito também, que atingiu a perfeição, que nós um dia iremos atingir. Mas ele não compreendia que era necessário nos rebaixarmos para que nós fôssemos elevados ao alto. O que significa que era necessário desenvolver a humildade, vencer o orgulho. Paulo era extremamente orgulhoso da sua inteligência, do seu conhecimento. Por isso ele não aceitou, no primeiro momento, que aquele humilde carpinteiro, Jesus, fosse realmente o enviado de Deus, já previsto por Moisés, e que estava nas Escrituras, que os judeus, aqueles que acreditavam num Deus único, haviam aprendido. Mas Paulo de Tarso, depois de conhecer Jesus em espírito, lá na estrada de Damasco, tornou-se um trabalhador incansável do Mestre, divulgando de forma extraordinária os ensinamentos de Jesus e, principalmente, praticando os ensinamentos de Jesus. E ele teve dores por todo o seu caminho, durante mais de 30 anos. Ele enfrentou dores em todos os lugares por onde passou, mas aprendeu a não ter sofrimento. Dores sim, porque ele foi espancado muitas vezes, preso, mas sofrimento não, porque ele compreendia
que era necessário dar graças por tudo aquilo que nós temos recebido. É necessário dar graças a Deus por tudo que nos acontece, as boas e as coisas ruins também. Pensemos nisso, reflitamos sobre essa frase de Paulo de Tarso e aprendamos a agradecer a Deus pela vida, pelas oportunidades e por tudo aquilo que temos recebido sempre. Agradeço mais uma vez a sua atenção por ter assistido o meu vídeo. Fiquem bem, fiquem em paz.